Olá a todos, muito mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Hoje voltamos então aqui a um episódio de Stocks do Mês. Como sabemos, no último episódio de Stocks do Mês falámos da Sony, da Autodesk e da AMD. Todas elas correram relativamente bem, mas eu espero que tenham um ano ainda de uma grande performance. São empresas sobre as quais eu tenho uma grande convicção. Igualmente as empresas de março de 2020, em que eu falei da CBOE, falei do Facebook e falei da CD Projekt Red. Deixo aqui o meu disclaimer de que eu não sou consultor certificado pela CMVM, partilho apenas a minha ideia, as minhas ideias sobre o mercado, as minhas visões. Quem gosta de ouvir, deixe um like no vídeo. Portanto, em relação aos stocks do último mês, continuo extremamente positivo no que toca à Autodesk, no que toca à Sony, no que toca à Advanced Micro Devices. Falei-vos da possibilidade de haver uma jogada de compensação, principalmente neste setor dos semicondutores, e acredito que o mesmo esteja a acontecer no setor dos jogos. Mas sem mais demoras, tenho-vos a dizer que os stocks deste mês são os 3 stocks relacionados com o vosso telefone, e nessa nota eu deixo aqui então um comunicado sobre o primeiro parceiro do canal em termos de apoio e parceria, que é uma empresa que se calhar vocês já ouviram falar aqui no YouTube, ouviram vários anúncios. Este modelo é um bocadinho diferente, eu já usei o serviço da empresa, acho que a forma como eles abordam a questão da sustentabilidade num setor dos smartphones é extremamente interessante, e essa empresa é a Swappy. A Swappy é uma empresa que recondiciona telefones, está baseada na Finlândia e vende telefones para toda a Europa, ok? Eles compram telefones usados, vendem-nos recondicionados com uma garantia de 2 anos. Portanto, se tiverem interesse em comprar um novo telefone, posso dizer-vos que o meu chegou em bom estado, chegou a semana passada por DHL, demorou cerca de 3 dias a ser entregue. Vale a pena darem uma vista de olhos, veja o link na descrição, têm o código para um desconto de 10€. É uma maneira de suportarem o canal, irem ao site, verem se há alguma coisa que vos interesse e eventualmente com o código terem o vosso desconto. Bem, mas avançando então para os stocks do mês, que é para isso que estão aqui, o primeiro stock do mês é Netflix. Porquê Netflix? Eu ultimamente tenho olhado para a Netflix e posso dizer-vos que sou um subscritor já há mais de um ano de serviços da Netflix. Sou também subscritor da Disney+, sou subscritor também da HBO. Posso-vos dizer que o único que ainda mantenho um subscritor é da Netflix. Todos os outros modelos de subscrição eu acabei por largar, porque houve uma série que me trouxe à subscrição. No caso da Disney+, é óbvio, muitos de vocês provavelmente também já viram o Mandalorian, mas foi só isso. No que toca à HBO, a mesma coisa. Eu adorava Westworld, quis vir Westworld, decidi subscrever para ver a última season do Westworld. Portanto, a Netflix foi a única que continuou por ter uma variedade muito grande de conteúdo, e essa variedade de conteúdo acaba por, apesar de, no geral, ser, em termos de qualidade, mais baixa do que muitos dos outros sites que acabei de falar, é uma empresa que tem muito conteúdo a um nível de qualidade médio, e depois tem uma ou duas séries ou documentários que são realmente muito bons, certo? Portanto, no que toca a números, a Netflix teve o melhor ano sempre, com quase 3 mil milhões de euros em resultado líquido. No entanto, é preciso realçar o seguinte: onde é que aquele crescimento estava? É preciso perceber que uma boa parte do crescimento teve na Ásia, uma boa parte do crescimento teve na Europa. O que eu acho interessante é a forma como a Netflix está a abordar IPs, com o desenvolvimento de IPs em outras línguas. Vimos, por exemplo, Lupin recentemente em francês, vimos A Casa de Papel. Portanto, vemos uma abordagem multicultural em termos de programas, mas vemos também uma forte adoção vimos também uma série recentemente japonesa sobre uns jogos que se faziam e era preciso sobreviver, e acho que também teve imenso sucesso. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que temos neste momento séries desenvolvidas em várias partes do mundo, aparentemente certo tipo de filmes a que não estamos habituados, não é o típico americano, mas no entanto a ter muito sucesso na plataforma. Eu acho que em parte isto vem pelo know-how associado, ou o know-how que a empresa já tem no que toca ao desenvolvimento de conteúdo. É preciso perceber que todas estas eficiências associadas ao desenvolvimento de conteúdo, este know-how acaba por ser uma forte barreira à entrada a concorrentes, e apesar da Netflix e já ter mencionado que gostaria ou aspira a ter o conteúdo ao nível, por exemplo, de uma HBO, eu acho que o importante é um mix entre qualidade e quantidade neste caso.
porque tem que haver vários tipos de conteúdo na plataforma e neste momento acho que a Netflix tem feito um grande trabalho no que toca a isso. Portanto, falámos de economias de escala. É verdade que, por exemplo, vocês pensam do The Witcher. O The Witcher foi lançado, ou uma série, ou A Casa de Papel. Há muita gente que não viu A Casa de Papel. É verdade que sempre que um IP é lançado, o valor, portanto, à medida que as pessoas vão vendo, à medida que é distribuído em sites piratas e afins, ou em que existe um account sharing ilegal por pessoas fora do agregado familiar, portanto, à medida que isto acontece, o valor do IP decresce substancialmente. No entanto, todas as novas adições à plataforma, pessoas que ainda não viram estas séries vão acabar por ter ali algumas horas de entretenimento e conteúdo por ainda não terem visto. Portanto, nesse sentido, enquanto a aplicação tiver a crescer em termos de utilizadores, todo aquele conteúdo, que apesar de já ter sido desenvolvido há uns anos, acaba por conseguir ser reutilizado e transformar-se em número de horas vistas e aumentar o share do tempo visto de entretenimento dos seus utilizadores. Houve uma altura em que eu dei a entender que o Covid ia acabar por ser um grande problema para a Netflix por causa do... Pelo menos esta foi a minha opinião ano passado durante o Covid, é que o bloqueio no desenvolvimento de séries ia acabar por levar a um abrandamento no número de novo conteúdo na plataforma e esse abrandamento de novo conteúdo eventualmente ia fazer com que o número de pessoas ou a retenção do número de utilizadores na plataforma acabasse por cair. Aparentemente isso não se verificou. Claro que existe um lag e provavelmente vamos sentir esse abrandamento apenas em 2021, mas soubemos agora recentemente, na última call, que o pipeline está a sair de acordo com o que estavam à espera. Vamos ter o The Witcher no final do ano, confirmado pelo CEO da Netflix, recentemente, na última call. E, portanto, nesse sentido, eu acho que se calhar eu, o ano passado, quando não ponderei a Netflix, por causa disso, não vi a picture completa ou não tive em consideração esse fator de que realmente novos utilizadores ou que as regulamentações à volta de sharing ilegal de conteúdo começar a reduzir, o conteúdo vai conseguir conservar uma boa componente do seu valor ao longo do tempo. O meu ponto com isto é, se eu não tiver acesso a ver o Mandalorian no Tugaflix ou num website qualquer, eu se calhar, ou se eu tivesse esse acesso, eu se calhar nunca tinha subscrito à Disney Plus, não é? No entanto, à medida que esse crackdown acontece, eu, apesar de poder não subscrever já a Disney Plus, sei que daqui a um ano ou um ano e meio, ou quando quer que seja que eu vou subscrever ou pondero subscrever aquele serviço, eu vou acabar por ver aquela série e se calhar aquela série vai ser um dos fatores que me vai levar a subscrever daqui a um ano. Portanto, o meu ponto é, conteúdo lançado no passado continua a ter uma relevância substancial à medida que o crackdown em sites piratas acaba por crescer ou aumentar. Vemos também vários acordos de distribuição com os estúdios independentes, no caso da Sony com o Columbia Pictures. Portanto, neste momento a Netflix vai ter acesso a alguns filmes em que aparecem, por exemplo, o Spider-Man, muito provavelmente, que apesar de ser Marvel, o único herói que a Sony tem do universo Marvel é o Spider-Man. E nesse sentido, acho que à partida todos os filmes que aparecem, é verdade, foi assinado também um acordo com a Disney, mas pronto, isto para dizer que a Netflix também tem esta componente não só de produção de conteúdo próprio, que tem sido muito bem feito, mas também uma componente de parcerias em que acabam por ter conteúdo de várias plataformas e de developers independentes. E depois temos a questão da penetração. Que penetração é esta? Temos vários tipos de penetração no que toca à Netflix. Temos o número de utilizadores e o market share dentro de um determinado país, mas temos também, por exemplo, portanto, não só o número de utilizadores num determinado país, mas temos também um número de horas que são vistas. Portanto, a parte do entretenimento no dia de uma pessoa que a Netflix acaba por conseguir. Porquê é que isto é importante? Bem, mas não interessa se eu vejo 20 horas ou 10 horas de Netflix por semana ou 40 horas ou passo o meu dia a ver a Netflix, a minha subscrição é a mesma. A minha willingness to pay no que toca ao preço aumenta. Mas, portanto, o que acontece é que se a Netflix decide aumentar o preço, o número de horas ou a quantidade de penetração que têm no número ou no market share de horas vistas per capita, não é? Quanto maior for esse valor, quanto maior for a dependência do público, maior a possibilidade de eles terem um aumento no preço. Um aumento no preço num serviço deste género acaba por ter, ceteris paribus, não é? Um impacto substancial na bottom line. Okay? Portanto, isso é um fator extremamente importante para ter em consideração. É falado também, e em linha com o que eu falei com a Autodesk e a Adobe, na questão do non-compliant users, portanto, pessoas, portanto, account sharing e várias práticas que a Netflix considera fora dos termos e condições deles, mas que mesmo assim são muito comuns. Uma delas é o account sharing fora do agregado familiar, etc, etc, etc. Vocês percebem o que é que eles querem simplesmente que
haja mais, ou seja, que comecem a capturar mais agregados familiares e fazer com que, se calhar, não 5 pessoas de 5 famílias diferentes ou de 5 casas diferentes partilhem uma conta e essa conta ser usada depois por vários agregados familiares dentro da casa. Portanto, é normal que haja um crackdown associado a isso. Eles estão com várias estratégias para tentar melhorar essa situação. Portanto, à medida que esse rollout for feito, que a empresa consiga maior conversão, maior número de utilizadores e, consequentemente, mais níveis de rentabilidade sobre o conteúdo que desenvolveram ou que têm licenciado. Agora, é importante que este ataque, entre aspas, ou que esta abordagem da Netflix a non-compliant users seja similar àquela que foi feita com a Autodesk e a Adobe, que é, independentemente da possibilidade de ter retornos maiores se conseguirem lutar contra este compliance de uma forma mais dura, é importante perceber que o facto de haver um choque forte com esse compliance, ou que tentem limitar demasiado, ou tentem impor demasiado esses termos e condições, pode acabar por criar aberturas na concorrência e essas aberturas acabam por ser um grande drawdown a longo prazo na empresa. Portanto, a abordagem tem que ser calma, tem que ser feita com cabeça e similar àquilo que a Autodesk e a Adobe têm no que toca, ou a Microsoft tiveram no que toca a non-complying associado ao Office, aos produtos da Adobe e aos produtos da Autodesk. A Netflix está a passar também pelo mesmo e, nesse sentido, eu acho que a abordagem que o CEO falou agora no último call é extremamente interessante. Parece-me que podemos estar aqui perto de um pop, porque lá está, as taxas de juros próximas de zero e a expansão de múltiplos e as expectativas de crescimento acabam por ser também fatores externos à empresa, mas que acabam por ser extremamente importantes no que toca à performance no stock, e enquanto não houver sinais de que os bancos centrais vão entrar em tightening, as valuations dessas empresas vão continuar a subir de forma substancial. O meu segundo stock, e aqui vamos então à CD Projekt Red, é a última vez, eu juro que é a última vez que este stock entra nos stocks do mês. Vamos então falar sobre aquilo que foi dito na última conference call. Na última conference call houve coisas extremamente interessantes, como alguns de vocês repararam na diversificação geográfica das vendas da CD Projekt Red. Porque é que isso é importante? É uma empresa que desenvolve os jogos na Polónia, tem mais de 1.200 empregados, um crescimento substancial nos últimos 5 anos. Atenção que isso é extremamente importante numa empresa de jogos. Um crescimento sustentável do número de funcionários, developers, e ao mesmo tempo conseguir manter rentabilidades operacionais porreiras. Neste caso, não podemos comparar sequer a CD Projekt Red à Ubisoft, por exemplo, ou outros developers europeus. Sem dúvida que a CD Projekt Red é ajudada por salários mais baixos na Polónia. No entanto, os jogos são vendidos por todo o mundo. E essa venda por todo o mundo a um preço de retail que é similar a um jogo que é desenvolvido em França ou nos Estados Unidos, ou ser desenvolvido na Polónia. O preço normalmente é standard, são os 70 euros por jogo. Agora, o que é que nós vimos? Vimos o impacto de cerca de 50 milhões de euros em devoluções associadas a Cyberpunk. No entanto, vimos que o jogo vendeu cerca de 13 milhões de unidades, mesmo com um bloqueio na PlayStation 4, na PlayStation Store. Os números na Xbox provavelmente foram muito negativamente afetados pelo facto de que o bad PR e as condições do jogo para a old gen eram efetivamente maus, mas o que nos dá a entender é que vai haver um grande windfall de vendas assim que o jogo levar uma patch que efetivamente melhora as condições, ou que o rollout das novas consolas acabe por vir. O jogo é provavelmente dos jogos mais desenvolvidos do ponto de vista gráfico para jogar na próxima geração. Vai sair no próximo ano, em conjunto com o Witcher. Vimos o plano de amortização a 5 anos, portanto, todas as vendas que sejam feitas ao longo dos próximos anos, a partir de 2021, acabam por já, o impacto da amortização dos custos de desenvolvimento já são muito mais pequenos, acho que é cerca de 12% ao ano a partir do próximo ano. Em termos marginais, estamos a falar de uma contribuição para o P&L que é muito maior do que aquilo que vimos no último ano. Portanto, nesse sentido, considerando aqui metendo por ordem para não perder muito mais tempo aqui, o que é que foi importante terem dito? É importante ver a diversificação geográfica das vendas, é importante ver o número de vendas do Cyberpunk no lançamento e a performance do PC e do Stadia extremamente importante no que toca às vendas em PC. Vimos uma componente forte ainda de vendas digitais, de vendas físicas, cerca de 25%. No entanto, 75% ou cerca disso já foram vendas digitais. A empresa teve o seu ano recorde. Vimos claramente lucro sustentado ao longo dos últimos anos na empresa. Temos um crescimento substancial no número de empregados. Acima de tudo,
temos alguns detalhes no relatório de contas que nos dão a entender que existe mais pipeline para além do Witcher e do Cyberpunk on the way. No Witcher temos alguns títulos a sair este ano, temos a série da Netflix, temos uma anime séries na Netflix sobre o Cyberpunk e nesse sentido temos aqui e acima de tudo temos um dividend de 5 zlotys por ação. Porquê é que eu me foco tanto no zloty? E para quem segue o meu Discord e quem não segue o Discord pode entrar no link abaixo. A importância dos 5 zlotys por ação é que este jogo ia ser supostamente o lifeblood da empresa ao longo dos próximos anos. Okay? Se a empresa, mesmo com um lançamento controverso como este, se decide fazer um pagamento de dividendos de cerca de 2,7% de dividend yield, okay? Mostram que muito provavelmente não esperam problemas de tesouraria. A comunicação deles sobre o facto de terem mudado o foco em termos de desenvolvimento, que na minha opinião não foi claro, e se jogarmos aqui um bocadinho de teoria de jogos, sabemos que a forma como a gestão comunicou isto, a forma como a gestão agiu em relação ao lançamento, sabendo o que sabe, isto era inevitável. Portanto, porquê é que fizemos isto? Bem, sabemos que um plano de compensação variável foi adiado e vai ser votado em julho. Portanto, a minha opinião, sinceramente, é vamos ver o que vimos na Activision. Vimos uma queda brutal no stock depois, no final de 2018, depois de fecharmos o plano de compensação de longo prazo dos gestores. Isto aconteceu tanto na EA como na Activision. A seguir houve rumores de que um Call of Duty não ia sair. No caso da EA foi mesmo cancelado o jogo. E a seguir vimos uma recuperação a pique depois da fixação da compensação variável destas empresas. Okay? E nesse sentido, acabámos por ter um run-up substancial no preço. Portanto, acabando aqui, eu vou deixar uma apresentação para quem seguir o Discord, ou vou partilhar por e-mail um pequeno estudo que eu fiz sobre o stock. Na minha opinião, eu tenho tanto conteúdo, tenho vários vídeos sobre a CD Projekt Red no canal, dei uma vista de olhos, é a última vez que eu vou mencionar. Eu acho que, na minha opinião, e deixo o meu disclaimer que isto não é recomendação de investimento, acho que é um grande stock para ter a longo prazo. Este dividendo vem a calhar, não digo que não. Mas tenho e há pessoas, é verdade, recebi mensagens no Discord a dizer que lá está, que o dividendo podia ser aplicado, mas lembrem-se, a Amazon teve uma data de flops de jogos que tentou desenvolver dentro do departamento deles de gaming. A Google cancelou vários estúdios associados ao Google Stadia para desenvolvimento de conteúdo e a Microsoft claramente virou-se completamente para a aquisição de estúdios como a Bethesda. Portanto, o meu ponto é, atirar dinheiro às coisas neste setor não cria sucesso, não se compra o sucesso neste setor e ou se vai para a M&A e se paga múltiplos brutais, ou não se consegue mesmo comprar. Por exemplo, a Take-Two tentaram-na comprar várias vezes quando o market cap dela era muito pequeno e foi sempre votado contra e sempre sugerido para os acionistas votarem contra pelo CEO. Volto a mencionar que o CEO da Take-Two tem insights muito interessantes e que comenta sobre eles nos conference calls. Acho extremamente interessante ouvirem. Já há vários anos ele tinha comentários muito interessantes sobre os streaming services e a viabilidade económica desses serviços. Portanto, o meu ponto é este. A alocação do dividendo tem que ver com o facto de que o sucesso não se compra. Eles estão a fazer um build-up aos poucos de uma equipa competente, competitiva e eficaz e eficiente, pelo menos vemos isto pelos relatórios, de novos títulos, e nesse sentido vamos ter muito pipeline a sair este ano, temos vários catalisadores a sair, como a reentrada do jogo na PlayStation Store, que foi mencionado na call, e portanto acho que esgotámos as más notícias, acho eu, e temos aqui caminho então para começarmos a caminhar para cima e recuperarmos desta tempestade. Acho que isto tornou-se uma boa oportunidade de compra, principalmente porque vamos ter um windfall de receitas ao longo do tempo derivado da saída do jogo. Se forem ler reviews na internet, no YouTube e no Google, veem que efetivamente houve muita gente que gostou do jogo e que se apaixonou literalmente pelo jogo, se forem ver os relatórios. Já existe DLC e, como último ponto, existem vários rumores de que há muito conteúdo que não foi lançado com o jogo, que foi desenvolvido, mas que não foi lançado com o jogo e que está a ser guardado para um DLC. Faz sentido, portanto, na prática vamos ser surpreendidos por uma quantidade grande, parece-me que vamos ser surpreendidos por uma grande quantidade de conteúdo no próximo ano. Portanto, vamos então para o último stock. O último stock é o Twitter. Como disse, é um stock que usamos que podemos usar no nosso telemóvel. Mais uma vez, se estiverem interessados num telefone recondicionado,
em boas condições, com uma boa bateria. Dei uma vista de olhos no site da Swappy, usei o meu código e vamos então ver porque é que eu acho que o Twitter é um bom stock. Já tinha falado do Twitter no portfólio que partilho através do Facebook de vez em quando. Aumentei a minha posição substancialmente no Twitter já há uns meses, quando estávamos a cerca de 45, 47 dólares por ação. Os meus olhos abriram realmente para o Twitter quando eu comecei a usar. Eu uso muito o Twitter. Acho estranho não ter começado a usar mais cedo, porque ao ser tão pouco usado na União Europeia. Mas é efetivamente um stock com potencial, na minha opinião, brutal. Estamos a falar de cerca de 129 milhões de utilizadores eligible para monetização. No Twitter, como vocês sabem, é possível haver bots. Estamos aqui a falar de 129 milhões de utilizadores que são monetizados pelo Twitter. Tivemos cerca de 1,29 mil milhões de dólares em receitas no último trimestre, o que nos leva mais ou menos a quase 5 mil milhões de dólares no final de 2021, assumindo zero crescimento e apenas níveis similares ao trimestre anterior. Estamos a falar numa empresa com uma capacidade de escala e alavancagem, de uma rede social extremamente conhecida, de um CEO que também é muito conhecido, e eu acho que muito provavelmente vamos ver, e é oficial agora, que o Twitter vai começar a procurar novas linhas de receitas associadas ou para além dos típicos anúncios. Okay? O Twitter está a bater recordes, é uma empresa que em termos de valuation, tendo em conta a possibilidade de alavancar ou de alavancar a plataforma com novas fontes de receitas. Está-se a falar aqui, por exemplo, neste momento incluíram histórias, mas no que toca a fontes de receitas está-se a falar em subscrições, está-se a falar em pagamentos para personalizar o canal. Está-se a falar de tips produtores de conteúdo e pessoas que partilham conteúdo no Twitter. Portanto, começamos a falar em toda uma dinâmica que já vimos em outras plataformas. O Twitter, como sabemos, não vemos muita publicidade na plataforma. Provavelmente até é das plataformas ou das redes sociais com menos publicidade que eu uso. Eu não uso muitas, mas das que eu uso, acho que o Twitter realmente tem muito pouca publicidade. E acho que há muitas formas de capitalizar, claro que de uma maneira user-friendly, a base que usa o Twitter. Eu acho que o Twitter é das ferramentas mais poderosas em termos de aprendizagem e de partilha de conteúdo, e recomendo-vos a todos a ir ao Twitter se querem aprender mais sobre isto. Há uma área no Twitter chamada já o FinTweet. O FinTweet tem muitas pessoas da área a partilharem opiniões muito valiosas sobre as expectativas e aquilo que veem no mercado. É importante, claro, ter alguma triagem, saber o que ler, saber o interpretar, porque também há muita coisa com pouco valor. Mas, à partida, sigam no Twitter, sigam algumas das pessoas que eu sigo, que eu acho que também é extremamente interessante, e aprendam naquele ecossistema que, na minha opinião, é extremamente valioso e gratuito. Nos Estados Unidos é extremamente usado, na Europa vemos à nossa volta que não é tão usado, portanto eu espero um crescimento acentuado que até pode vir um bocadinho em linha à volta do FinTweet. Como vocês viram, o Reddit teve por todo o lado nas notícias por causa do Wall Street Bets, que na minha opinião já é um dos maiores subreddits de todos, e eu acho que o mesmo vai acontecer com o Twitter. Vai surfar a onda dos FinTweets, esta onda à volta das GameStops e esta onda à volta do interesse sobre mercados financeiros. Eu acho que o Twitter vai capitalizar muito com isso. Acho que as novas linhas de receita vão ter um bom efeito, e tenho a certeza que, considerando o background do Jack Dorsey, do CEO, associado a criptomoedas e o que está a fazer na Square, não me admirava nada ver o Twitter a entrar nestas novas linhas de receitas através de criptomoedas, por exemplo, tipping em criptomoedas, subscrever em criptomoedas. Não me admirava nada ver o Twitter a ter essa abordagem. E parece-me que seria mais um fator de hype. Lembrem-se, o Twitter vale muito menos que 100 mil milhões neste momento. Acho que vale cerca de 60 bis em market cap. Portanto, sinceramente, para o número de utilizadores, para o ARPU que eles têm, para a capacidade de injetar novos tipos de subscrição, novos tipos de receita, ou novas linhas de receita, eu acho que o Twitter tem imenso potencial. Portanto, sigam no Twitter. Espero que tenham gostado deste vídeo, mas espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo vídeo.